O Jânio era uma figura carismática, né? O senhor votou nele para presidente? Votei no Jânio, eu era janista roxo. Inclusive, fui eu que dei o título de cidadão por Jânio aqui em Jacareí. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Benedito Sérgio Lencioni. O currículo dele é extenso. Ex-prefeito por 2 mandatos, ex-vereador, professor, historiador, advogado, escritor, pintor, membro da Academia Jacariense de Letras e apaixonado por Jacareí. A entrevista é especial porque vamos comemorar os seus 80 anos de vida. Na nossa conversa, gravada em sua casa na região central da cidade, BSL vai relembrar a sua trajetória e fazer um balanço dessas 8 décadas vividas. Bom, senhor Benedito Sérgio Lencioni, eu quero agradecer o senhor ter recebido a gente aqui na sua casa para essa gravação, né, que vai falar dos seus 80 anos. Queria saber do senhor, qual a primeira lembrança que o senhor tem de Jacareí? O que o senhor, se for puxar bem na sua memória, qual a primeira lembrança que o senhor tem? A minha primeira lembrança é da rua, nós chamávamos Rua do Meio, que é a Rua Rui Barbosa, que eu nasci ali. Então, minha primeira infância foi ali. Então, eu me lembro dali, da Rua do Meio, da Rua Rui Barbosa. Tenho na visão assim, a chegada de uma caldeira na malharia, era um caminhãozinho trazendo uma caldeira. Essas imagens estão fixadas. E o chaminé. Em frente tinha uma casa com um terreno muito grande, onde morava a família Saldão. A gente costumava pular o muro lá para pegar fruta. Então, a primeira lembrança que eu tenho é da Rua Rui Barbosa. Os seus pais, eles são de Jacareí também? A minha mãe era de Taubaté e o meu pai é daqui, nasceu aqui em Jacareí mesmo. E que tipo de educação que o senhor teve deles? O que o senhor pode falar sobre isso? A minha família era uma família de 7 filhos, né? 7 irmãos. Então, crescemos dentro de uma certa liberdade. Meu pai e minha mãe nos educaram dessa forma, de convivência junto com os irmãos. Eu nunca me lembro do meu pai ter criado algum problema assim de bater. Meu pai não era dessa forma. Minha mãe é que era mais severa um pouco, porque o normal é isso, a mãe é mais severa, né? E o pai é mais brando. E também ele trabalhava, né, o tempo todo. Então foi uma educação, vamos dizer, antiga, né? Na forma antiga. Brincava muito no quintal, brincava na rua, naquele tempo se brincava muito na rua, né? E foi uma infância tranquila. Eu entrevistei o seu irmão, o Fred, né, o Frederico Lencioni, há uns 2 anos atrás, e ele me falava que dos irmãos, assim, acabavam um cuidando do outro, né? Porque tinha um mais velho que acabava cuidando do menor, era isso mesmo a convivência. Era, depois nós mudamos daqui. Meu pai foi trabalhar em Santa Branca, era coletor estadual. Ficamos 5 anos em Santa Branca. E normalmente o mais velho cuidava do mais novo. Eu mesmo cuidei muitas vezes do Frederico, do Bosco. A gente saía para brincar, né? Na praça ali de Santa Branca. E tomava conta um do outro, né? O Bosco até tinha mania de quando a gente ia no cinema, no matinê, ele saía com ele e falava assim, põe a mão no ombro, põe a mão no ombro. Tinha que pôr a mão no ombro dele para andar pela cidade aí. Mas nós irmãos sempre nos demos muito bem uns com os outros. E em Jacareí dos anos 40, né, que o senhor se recorda mais, claro que tem hoje progresso, né, as ruas e tal, mas como é que era o contato pessoal
vizinho, conhecendo? A gente até falava agora antes da gravação, como é que era esse contato? O contato era muito, muito interessante, porque eu me lembro que em frente à minha casa morava, a gente chamava de João Branco. Era a mãe dele era uma professora e ele era um albino. A gente brincava muito junto. Aí tinha também uma outra senhora, velha, viúva, andava sempre de preto, a dona tinha o Peco. O Peco era um moleque, levado a breca, né? Depois, mais para frente, tinha o Laor. E também tinha, no correio de casa, tinha o Netinho, irmão do Lúcio Duarte. O pai dele chamava Ratinho, era da parte da higiene da cidade. Qual rua que era essa? A Rua Barbosa. Rua Barbosa. É onde eu tenho muita referência, Rua Barão. A gente alugava bicicleta para poder andar de bicicleta, alugava bicicleta ali na Rua Barão. Era tudo terra, né? Então andava de bicicleta por aí. E chegava até a praça, era o meu mundo. Aonde tem o Rio do Carmo, no final da Rua do Carmo, hoje o Dr. Pompilho Mercadante, tinha a igreja lá e tinha um terrenão vazio. E tinha sempre cabrito por lá. A gente ia jogar bola num campinho que tinha lá, jogava bola num campinho, onde hoje é o grupo João Feliciano. Ali só tinha a igrejinha da Nossa Senhora do Carmo. E era o espaço que eu vivia como moleque, era esse espaço. Não ia muito longe, não. Sempre estava por ali. Mas uma família conhecia a outra? Ah, sim. Na cidade, assim, um conhecia o outro? Conhecia. Tinha uma senhora que lavava roupa, também um pouco mais para frente da casa do seu Ratinho. Tinha o dentista, que naquele tempo nem rádio a gente tinha. Eu me lembro que a minha mãe, quando ainda não tinha rádio, ela ia escutar uma novelinha lá de rádio, lá na casa do dentista. E depois passou a ter o radinho, a gente escutava a PRK-30, esses programas humorísticos, né? Com Golias, aquele pessoal, tudo no radinho. Mas era uma vida pacata, normal, comum, sem grandes acontecimentos, assim. O senhor acha que antigamente as pessoas se importavam mais com o outro do que hoje, por exemplo, ou não? Eu acho que sim, havia um relacionamento mais próximo. Em frente à nossa casa morava também a dona Claudina, que tinha família lá, que cuidava de gado. Morava o Américo, que trabalhou na escola agrícola, foi ex-combatente. Eu morei também onde hoje é a Rádio Mensagem, eu morei ali. Eu nasci do lado da antiga rodoviária, da antiga indústria. Depois morei ali, onde hoje é a Rádio Mensagem, naquele pedacinho ali. E em frente morava a dona, que acabei de falar o nome dela. Então era uma vida bem relacionada, as pessoas se davam bem, um atendia o outro. Aquela história que antigamente tinha quintal, um plantava lá chuchu, dava chuchu para o outro, tinha fruta, dava fruta para o outro. Então era um intercâmbio assim. Quando alguém ficava doente, havia um atendimento, os vizinhos socorriam, eu lá participava. É bem diferente do mundo que nós vivemos hoje, né? Por quê? Por que o senhor acha que é diferente? Eu não sei explicar com mais pormenor, com mais profundidade, mas é porque a vida era mais pacata, não é? As pessoas se relacionavam mais porque eu acho que tinham mais necessidade dessa relação, para conversar, para trocar ideia. Hoje a pessoa liga a televisão, fica olhando a televisão, e com isso ela não se relaciona. Como não existia televisão, as pessoas saíam na porta, ficavam conversando com um, conversavam com o outro, trocavam verduras, faziam um doce, né? Levavam um pouco de doce para o outro. Era uma vida mais compartilhada, bem mais compartilhada. Hoje, às vezes, tem pessoas que passam e nem cumprimentam, né? Moram na mesma rua, não cumprimentam. Eu acho estranho isso. Ele sabe quem é. Eu acho estranho, mas às vezes a gente até que mora há muito tempo, tudo, mas não tem esse contato humano. Eu acho que a coisa fundamental na vida da gente é o contato humano.
Não há nada mais rico do que essa integração, essa troca de experiência, né? A gente se condoer quando um está com problema, tentar resolver, isso tudo é fundamental. Esse isolamento que a pessoa vive, essa distância que a pessoa, às vezes estando próxima, está distante, não é bom, não é bom. Muito frio, né? Fica frio, fica um ambiente desagradável, né? O seu primeiro emprego foi em qual lugar? O primeiro, assim? Eu desde criança sempre gostei, sempre trabalhava em alguma coisa, né? Sem vencimento, né? Mas eu tomava conta do cinema lá em Santa Branca, eu varria o cinema, porque meu pai era que era responsável, o cinema dos máximos, né? Eu pegava cartaz, às vezes tinha que escrever com tinta, escrever o nome do filme no papel para pregar lá. Depois eu ajudava meu pai, ele tinha um depósito de bebida, né? Mas ele herdou do pai dele, que era o Frederico Lencioni, meu avô. Ele teve uma fábrica de bebidas. Ele fazia o famoso Guaraná Pacová. Eu até, depois agora com os meus estudos, eu acho que ele teve um contato com o Luiz Pereira Barreto, que era um médico, porque ele foi depois foi um dos fundadores da Brahma. Da Brahma, não, da Antártica. E lá ele que introduziu a cerveja. Esse médico morou muito tempo aqui em Jacareí, foi daqui, o Luiz Pereira Barreto. Até eu conto isso no meu livro, no meu último livro. E eu tenho a impressão que o meu avô, alguma coisa teve ligação com o Luiz Pereira Barreto, porque o Luiz Pereira Barreto tinha o Guaraná também usando Pacová. Ele fez uma fórmula. O meu avô fazia o Guaraná Pacová, que é a frutinha do Amazonas, o Pacová, que é bom para o coração. Então, eu me lembro disso, da fábrica que ele tinha lá na Rua Barbosa, bem onde tem aquele posto de gasolina, em frente à antiga rodoviária ali era uma fábrica dele. E o meu pai herdou do meu avô esse gosto pela bebida. Então ele fazia até vinho de laranja. E eu engarrafava. A gente deixava a rolha num balde com água, né? Para ela amolecer. Aí você tinha um macete de madeira, você engarrafava a pinga no litro, punha a rolha, batia, depois você pegava uma faca, cortava a rolha bem rentinha, né? E esse serviço eu fiz durante muito tempo, até o tempo que estava no ginásio, tudo, a gente já engarrafava a pinga aqui, na casa onde morou o Célio. Agora, trabalho mesmo inicial, eu acho que foi como na Rádio Clube Jacareí. Aí lá foi realmente o primeiro emprego, porque eu trabalhava como locutor, né? Nunca foi registrado, porque não tinha essas coisas, mas trabalhei muitos anos na rádio. Isso na década de 50? Isso, por aí. Aí fiz muitos programas na rádio, fiz programa de auditório, fiz programa com criança, programa com escolas. Eu corria as escolas para pegar o ponto que eles estavam no estudo de história e geografia, para poder fazer as perguntas. Aí as escolas compareciam no auditório da Rádio Clube, a gente sorteava as perguntas e as escolas ganhavam então uma X nota lá. Mas o senhor chegou a dar aula também, né? Aí primeiro trabalho como funcionário do Estado, eu ingressei como escriturário na escola agrícola. Trabalhei uns 4 anos na escola agrícola, era escriturário. Trabalhava lá com o Mário Medeiro, com o seu Taliba, com o Júlio Godelli. Então, trabalhei muito tempo lá. Com o Marino Chaves. Trabalhei uns 4 anos. Daí eu fiz concurso no Estado. Eu já era professor naquele tempo, professor formado. Fiz um curso de monitor agrícola, na escola agrícola, de 2 anos. Fiz um curso também de aperfeiçoamento de professor. Aí eu prestei um concurso no ensino rural. Eu até brincava que eu era professor de plantar cebolinha. Porque para dar aula na roça, naquele tempo, você tinha que ter um curso rural. Para você ter
conhecer o ambiente. É. Então eu aprendi a lidar com abelha, com galinha. Quem ensinava a parte de galinha era o Toninho Nunes. Com abelha que eu sou Daniel Zilli. A parte de silvicultura, a parte de horticultura com o Jorge Abdala. Então, aquele ambiente da escola agrícola, para depois você poder dar aula na roça. Aí eu dei aula, entrei num concurso de provas e títulos, fui dar aula lá em Piedade, perto de Sorocaba. Fiquei lá quase 2 anos, dei aula na roça. Morando lá, inclusive. Morando lá. Eu vinha de 15 em 15 dias, porque eu já era casado e a minha esposa não costumou lá. Então ela vinha e eu ficava lá. Aí eu vinha para cá, passava o sábado, o domingo, às vezes só o domingo, porque houve um período que a gente dava aula no sábado também. No primário antigo, hoje é fundamental, tinha aula no sábado. Você dava aula no sábado. O senhor, isso com quantos anos? 20 e poucos anos? Tinha uns 20, porque eu me casei com 22 anos, eu tinha uns 23 anos, 24 anos. Quer dizer, o que eu ia perguntar para o senhor é, por conta desse seu trabalho na Rádio Clube e depois na Escola Agrícola, foi isso que deu para o senhor a bagagem para o senhor ser eleito vereador a primeira vez? Foi. As sessões de Câmara era que nem o judeu errante, viu? Cada hora no lugar. Muito tempo ela funcionou atrás da Igreja Matriz, onde hoje aqui tem a Unimed, onde hoje tem ali Isso é uma clínica ali, né? uma clínica.